nós vamos então conversar sobre, esse tema, né, que nos cabe essa tarde, que é vida futura. No Livro dos Espíritos, na pergunta 958, 59, Kardec indaga assim aos espíritos: de onde se origina para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E os espíritos respondem: já o dissemos, antes de reencarnar, o espírito conhecia todas as coisas e a alma guarda uma lembrança do que ela sabe e do que viu no seu estado espiritual. Ele faz um comentário assim: em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que se dê à vida presente, não se pode deixar de considerar como ela é curta e principalmente precária, visto que ela pode ser interrompida a qualquer instante e ele nunca estará seguro sobre o dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? A questão é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longos anos num país estrangeiro preocupa-se com a posição que ele lá ocupará, como então não nos preocupamos com a que teremos que deixar neste mundo, já que não é para sempre. A ideia do nada tem alguma coisa a ver que repugna a razão. O homem, por mais despreocupado que seja durante a vida, ao chegar ao momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e involuntariamente espera. Crer em Deus, sem admitir a vida futura, seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no fórum íntimo de todos os homens. Deus não pode tê-lo aí colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, o que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral devesse perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que o nada. Então, olha só, meus amigos, o homem, desde sempre, ele tem a preocupação com alguma coisa que pode acontecer após o seu instante da morte. Mesmo aquela pessoa que é materialista, aquela pessoa que não tem nenhuma assim, noção de vida espiritual, que não tem nenhum conhecimento a respeito da vida espiritual, ela pode, muitas vezes, nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de tristeza, nos seus de angústia, mais angústia do que tristeza, né? Ela pode se perguntar assim: o que vai ser de mim? Né? Se eu morrer agora, nesse momento, o que vai ser de mim? Nesses momentos de testemunho, muita gente se pergunta. E a gente, de uma certa forma, a gente faz a ideia da vida futura, quando a gente não tem o conhecimento da doutrina espírita, a gente faz a ideia da vida futura da, como é que se diz assim, do céu, né? Da nuvenzinha, do anjo, enfim, a gente tem alguma noção de que, finda a existência terrena, alguma coisa vai acontecer com a gente, nós vamos para algum lugar. Tá? E a gente vem trazendo dentro da gente essa ideia, né, do anjo, da harpa, das asas angelicais, da nuvenzinha, da gente ficar lá quietinho lá no canto. Então a gente tem essa ideia, a gente não, muitas vezes a gente não identifica o que é isso. Né? A gente não identifica o que é isso. A gente não tem a noção que a doutrina espírita traz. A doutrina espírita vem nos mostrar que esse lugar que a gente entende como céu é um lugar, né, em que dentro desse plano que nós vencemos, onde nós poderemos desenvolver as nossas existências, conservando as nossas individualidades. A doutrina espírita que vai nos dar essa conceituação, vai nos dar esse conhecimento.
As religiões, de um modo geral, elas dão essa noção, entende? Você desencarnou, você vai passar à direita de Deus Pai, você vai para o paraíso, você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório, você vai para algum lugar nós vamos, tá? Então essa noção, então com isso, essa noção da espiritualidade, das doutrinas espiritualistas, não a doutrina espírita, né? Ela vai dando assim a noção de que existe um lugar, existe um lugar. Que lugar é esse? Aonde é isso? A doutrina espírita que vem responder. Mas existe um lugar. E nessa passagem do Evangelho, do capítulo, item 2 do capítulo 2, né? Que vem falando, que vem trazendo para a gente o entendimento do item 1, que é uma passagem de João, que está no capítulo 28, versículo 33, 36 e 37, que diz assim: Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo, tu és rei? Jesus responde: Tu dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Essa é a anotação de João, no capítulo 18, versículos 28, não, perdão, 18, versículos 33, 36 e 37. Então, quando Jesus fala para a gente que o meu reino não é desse mundo, ele está querendo dizer que é em algum lugar, tá? Em algum lugar existe esse reino. Então, ele vai, como é de uma certa forma, dizer para a gente que existe uma vida além, tá? Existe uma vida além. E no item 2, né, vem trazendo assim para a gente. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, ou seja, aquele lugar aonde está localizado o meu reino, tá? Lá está localizado o meu reino. Então ele se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que tende a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Então, repetindo, ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que tende à humanidade e como devendo ser o objetivo das principais preocupações do homem na Terra. Bom, então a doutrina espírita vem trazer para a gente que esse mundo material, esse meio material, não é o nosso fim, não é o nosso fim, né? A nossa pátria verdadeira, o nosso lar verdadeiro é o plano espiritual. Nós estamos momentaneamente, né, por um determinado tempo, neste plano material, cumprindo as nossas existências, cumprindo as nossas ações que compõem a nossa existência, que nós nos programamos lá no plano espiritual. Quando nós nos programamos lá no plano espiritual para essa nova existência, nós escolhemos situações pelas quais nós vamos vivenciar, né, esses ensinamentos. Então a gente vai lá e escolhe aquilo que a gente precisa passar. Por quê? Todos nós nos sabemos espíritos puros, perdão, quem dera, né? Todos nós nos sabemos espíritos imortais, que fomos criados num determinado momento, espíritos simples, ignorantes de conhecimento, mas fadados à sua perfeição, fadados à perfeição moral. Tá certo? Então, nós estamos numa ponta da escala e precisamos chegar à outra ponta da escala. Tá certo? Para chegar a essa ponta da escala, essa outra ponta da escala, nós precisamos passar por determinados estágios. Nós precisamos cumprir determinados estágios. Então, nós vamos cumprindo esses estágios. Numa encarnação, a gente comete erros e comete acertos. Na encarnação seguinte, a gente vai tentar consertar aquilo que a gente fez de errado naquela encarnação que passou, mas que pode estar
nos dando a possibilidade de caminhar para o sentido certo nessa atual encarnação. Então, com essas contas, né, com esses acertos de contas, nós vamos chegando ao nosso objetivo, que é a nossa perfeição moral. Tá? A nossa perfeição moral vai constituir de uma existência em que nós não tenhamos mais débitos com a lei divina, não tenhamos que nos acertar com essa lei divina. Então, esse ajuste de contas, esse ajuste de interesses, esse ajuste de objetivos é que constitui as nossas encarnações. Então, em algum momento, nós vamos chegar lá. Em algum momento, nós vamos chegar a essa ponta da escala que nos traz todas essas benesses, vamos dizer assim, se é que nós podemos dizer assim. Então, como ele diz aqui, a meta que tende a humanidade como devendo ser o objetivo principal das preocupações do homem sobre a terra. É essa a meta, a nossa meta é essa. A nossa meta é buscar esse reino de Deus, que é o reino da paz, o reino da perfeição, o reino da felicidade. A nossa meta é essa. E ele continua dizendo: todos os seus ensinamentos se referem a este grande princípio. Então, tudo que Jesus trouxe para a gente, tudo que Jesus nos traz através dos seus exemplos, através das suas lições, tem esse objetivo: nos acertarmos, fazer com que a gente possa caminhar nessa nossa jornada, para que nós possamos chegar a esse ponto. Então ele diz assim: realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos morais não teriam, não teriam nenhuma razão de ser. Porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou os acham ingênuos. Então, olha só, é, eu quero ser feliz. O homem, na sua existência, ele sempre buscou ser feliz. Desde que ele foi criado por Deus, esse espírito buscou ser feliz. Então, para eu ser feliz, como a gente falou, a gente tem determinados degraus a subir. Uns degraus são mais leves, outros degraus são mais pesados, uns são mais altos, outros são mais baixos, uns têm alguns obstáculos, outros não têm obstáculos, mas nós temos esse caminho aí a seguir. Ora, se eu acho que tudo que acontece para mim é o aqui e agora, é o aqui e agora, se eu acho que a minha vida se resume nas coisas que eu vivencio neste momento, nas aquisições materiais que eu tenha, nas proporções de felicidade que eu venha usufruir nesse momento, por que razão, se eu não acho que não tem nada além disso, se eu acho que tudo se resume nesse momento, por que razão eu iria passar por tantos testemunhos? Para que eu passaria por isso? Por que eu passaria por situações em que colocam a minha vida em risco? Por que eu passaria por situações que colocam a vida dos meus corações queridos em risco? Por que eu passaria por situações, muitas vezes, de penúria e outras vezes de ter muita coisa, mas também não valorizar nada daquilo que eu tenho? Eu posso ter muito e não valorizar, como eu posso ter pouco e valorizar muito. Por que essa diferença, se tudo vai ser resolvido nesse momento, aqui, nesse momento, né, agora, nessa vida, por que essa diferença de pessoas que ocupam locais e posições tão completamente, como é que se diz assim, distintas na nossa sociedade? Porque uns têm direito a tantas coisas e outros passam por grandes privações. Porque para uns as coisas dão certo num determinado campo e para outros não dão. Porque uns obtêm o sucesso segundo essa visão dessa vida ser única, tá? Porque uns obtêm tanto sucesso e outros não obtêm tanto sucesso. Ora, se eu fosse acreditar que as coisas sejam assim, então eu ia começar a questionar Deus. Por que que fulano tem e Beltrano não tem? Por que que aquele coleguinha, aquele amigo consegue as coisas com tanta facilidade e eu tenho que trabalhar muito para obter muito pouco? Por que?
né? Você não tem uma vida futura. Por que a razão desse momento difícil que nós estamos atravessando? Há mais de um ano nós estamos atravessando, há um ano e alguns meses nós estamos atravessando esse momento difícil. Por que tantas pessoas sofrem buscando um leito de hospital? Por que tantas pessoas sofrem estando num leito de hospital, tendo todas as possibilidades que o universo material pode oferecer? Essas pessoas sofrem com essa epidemia e vêm a desencarnar em função das consequências desse vírus que está se alastrando nessa epidemia. Por quê? Porque uns conseguem e outros não conseguem. Aí eu posso colocar, mas isso também é uma questão social, em função da saúde, do sucateamento da saúde, etc. Então, eu posso ter mil explicações, eu posso ter mil razões para justificar, mas o fato é que alguns passam por situações extremamente difíceis em hospitais que têm todo o material necessário para que ele possa vencer essa epidemia e não vence. E outros que às vezes estão em hospitais que não oferecem a eles nenhum tipo de possibilidade de vencer uma determinada doença, e esses vencem essa determinada doença. Porque uns passam por aparelhos mecânicos para auxiliar a sua recuperação e não conseguem e não logram êxito com esses recursos materiais. Porque outros passam por esses recursos e obtêm. Então, por quê? Onde que estaria Deus? Como é que Deus estaria para mim analisando isso tudo? Como é que eu analisaria Deus nessas condições? Então, uns sofrem, outros não sofrem. Uns passam, outros não passam. Então, eu vou acreditar que esse Deus que me permite enxergar as coisas desse jeito, ele é um Deus que ele não é igual para todos. Ele favorece uns em detrimento de outros, né? Se a doutrina espírita diz pra gente que Deus é onipotente, onipresente, ele é pai, ele é bom, ele é justo, se eu sei que ele é tudo isso, então eu começo a olhar todas essas vicissitudes da vida de uma maneira diferente, né? De uma maneira diferente. Eu começo a olhar tudo de uma maneira diferente. Então, o momento que nós estamos atravessando, né, dessa pandemia, deve ter uma razão de ser. Razão para que eu entenda aqui ou para que eu entenda depois. Eu posso entender agora, desde que eu tenha os recursos e que eu raciocine de uma forma para entender isso agora. Eu posso não entender isso agora se eu buscar um recurso, se eu buscar um raciocínio diferente de um anterior. Então, eu não vou entender. Se eu buscar o raciocínio de que há privilégio de uns, eu não vou entender. Mas se eu entendo, se eu busco o raciocínio de que a vida material não é a nossa vida final, que esta encarnação que nós estamos vivendo não é a nossa encarnação final, nós ainda temos muitas outras encarnações pela frente. Se eu procurar entender que esse planeta que nos abriga neste momento, ele está passando por transformações desde o momento em que ele foi criado, as transformações não vêm agora, essas transformações existem desde o momento em que ele foi criado, lá atrás. Lá por Deus, lá atrás, que ele foi criado, ele foi ajustado para que pudesse abrigar a vida humana. Se eu entendo que esse planeta está sofrendo essas modificações, né? Ele está sofrendo essas transformações, então eu vou voltar os meus olhos para uma outra forma. Então, existe uma razão para a gente poder atravessar esses momentos que são difíceis. Existe uma razão para a gente aprender com esses momentos difíceis, a gente valorizar mais. Olha quanta coisa a gente vem aprendendo a valorizar. Alguém em sã consciência passou na mente de alguém em sã consciência que nós poderíamos ficar mais de um ano sem abraçar as pessoas que a gente ama. Alguém em sã consciência pensou que para eu poder sobreviver, eu necessito de ter determinados comportamentos? Eu preciso me entender num isolamento social, isolamento não, né? Num distanciamento social para sobreviver? E com isso, toda a minha vida tem uma outra
significação. Eu consigo compreender, eu conseguiria compreender há 2 anos atrás que hoje, nesse momento, nós estaremos estudando um tema do Evangelho através das redes sociais e não estaremos presencialmente na casa de Maria, lá em Paulo de Fronten. Eu estaria aqui no Rio de Janeiro, dentro da minha casa, fazendo um estudo para uma casa que tantas vezes eu estive presente lá. Passaria da nossa cabeça 2 anos atrás que isso iria acontecer? Com menos até de 2 anos atrás, poderia acontecer? Quando os primeiros casos começaram a surgir da pandemia, que começaram a surgir lá na China, lá do outro lado, quantos de nós, inclusive eu falei assim, mas está tão longe, mas está lá na China do outro lado, né? Nós estamos aqui do lado de cá, ainda tem tanta coisa aí, mas a gente esquece do intercâmbio pessoal nos dias atuais. Né? A gente esquece desse intercâmbio. Então as pessoas vão para todos os lados, vão para todos os países e voltam para as suas casas. E o bichinho voltou. Né? O bichinho resolveu querer conhecer um país tropical e veio para cá conhecer um país tropical, né? E se alojou aqui. A gente poderia imaginar que a gente estaria vivenciando isso nos dias de hoje, né? Sem possibilidade de abraçar neto, de abraçar filho, né? Com todos esses cuidados que a gente tem, chega da rua, tirar a roupa, tomar banho, e passa tanto álcool gel nas mãos, e passa tanto álcool, né? E com uma série de cuidados para que a gente não leve esse bichinho para aquelas pessoas mais idosas que estão dentro de casa, que a gente precisa preservar. A gente começou a aprender isso. A gente começou a aprender o valor de um abraço, o valor de um beijo no rosto, né? O valor do estar junto, o valor de estar junto, de tomar um cafezinho junto com a outra pessoa, né? De poder abraçar, de poder conversar, de poder exprimir esse carinho, que não seja só através do telefone, que não seja só através das redes sociais. Então a gente está aprendendo a isso. Certamente os nossos abraços terão uma outra significação na hora que a gente puder abraçar. Certamente os nossos beijos, os nossos carinhos terão uma outra significação no momento que a gente puder estar junto. Hoje em dia a gente valoriza a presença física ao nosso lado muito mais do que nós poderíamos valorizar há 2 anos atrás. Né? Hoje em dia estar junto, estar com amigos, tem um valor imenso. Tem um valor imenso. Hoje em dia, no outro dia eu li isso numa página, não sei quem foi que colocou, dizer isso. Eu nunca poderia imaginar que ir ao supermercado seria um programão para mim. Seria um grande programa eu poder ir ao supermercado. Seria um grande programa eu poder andar na rua, eu poder fazer minhas compras no meio da rua. Quem diria que isso seria? Não é verdade? Então existe um objetivo. Tem um objetivo. Eu preciso valorizar o companheiro, a companheira, o amigo, a amiga, é a pessoa que está do meu lado. Eu preciso valorizar o abraço, eu preciso valorizar o carinho, eu preciso valorizar o beijo, eu preciso valorizar o toque carinhoso. Eu preciso aprender a valorizar isso. Isso eu estou conseguindo valorizar desse jeito. Né? Eu estou conseguindo valorizar desse jeito. A gente está acertando as nossas arestas com as pessoas que vivem com a gente dentro da casa da gente, a gente está acertando as arestas. Porque você conviver 24 horas por dia com aquela pessoa é muito mais difícil que você conviver na parte da manhã e cada um sai para fazer os seus afazeres e conviver na parte da noite. Né? Então a gente convive junto, a gente tem a oportunidade de entender melhor as pessoas, de compreender melhor, de respirar mais fundo, né? Às vezes a gente quer falar alguma coisa, a gente não fala. Então, olha a lição que a gente está aprendendo aqui. E a gente entende que isso é válido, a gente consegue compreender que isso é válido quando a gente tem essa noção aqui que ele fala, quando ele diz aqui para a gente. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou os acham ingênuos, bobos. Né? Às vezes as pessoas acham ingênuos, acham bobos, né? Mas só quem compreende a vida futura, só quem tem a ideia da vida futura, só quem compreende e conhece e cada vez mais vai solidificando o conhecimento de que o espírito é imortal,
que essa encarnação aqui é temporária, daqui a pouquinho nós estamos em outras, nós retornamos ao nosso mundo espiritual, reencontramos os nossos amigos, reencontramos os nossos amores que nos precederam nessa viagem, reorganizamos as nossas vidas e voltamos ao mundo material para continuar a nossa jornada. Mas só quem compreende isso, só quem tem essa noção. Porque senão não vale a pena brigar. Não vale brigar no bom sentido, né? Brigar por uma posição, brigar por um trabalho, brigar por alguma coisa que eu acredite. Não vale a pena. Não vale a pena. Certa vez eu vi um plástico num carro aqui no Rio de Janeiro que dizia mais ou menos assim, não eram essas palavras, mas ele vinha comparando a longevidade da tartaruga com a do homem. Então ele dizia assim: não te parece estranho que uma tartaruga viva 100, 200, 300 anos, o homem só vive em média 70, 80 anos? Se a gente for analisar, não parece estranho mesmo, né, que isso aconteça? Porque a gente não tem ideia da vida futura. Porque eu acho que o meu momento é esse. Eu sou do aqui e agora. Eu não tenho lá atrás. Então, por que razão eu vou tentar modificar o meu comportamento se a minha vida vai terminar ali no túmulo? Por que razão eu vou tentar modificar o meu pensamento? Eu vou tentar dar vazão a um pensamento mais fraterno, a um pensamento mais solidário, a um pensamento mais amigo, se acaba tudo ali no túmulo? Por que eu vou me preocupar, né? Por que eu vou me preocupar com tanta coisa se vai acabar tudo ali no túmulo, se depois não vai chegar nada mais vai além daquilo ali? E a gente para e pensa, e a gente corre atrás disso, né? A gente corre atrás disso. A gente junta tantas coisas materiais, tantas coisas, tantos objetos, né? Tantas relíquias, tantas preciosidades materiais, quando nada disso nos pertence. Nada disso nos pertence. Nem o corpo pertence a gente. Nem o corpo pertence a gente. Né? Chega um bichinho pequenininho, um vírus que a gente não vê, pequenininho, que a gente desconhece, e olha só o banzé que ele está armando na vida da gente. Quando a gente acha uma coisa, ele muda, ele tem uma mutação, ele se transforma numa outra potencialidade, ele muda lá uma proteína, então ele já tem uma outra ação dentro do organismo humano, aí corre-se atrás disso e vê, e está aí, ele está aí, ele está aí. Mas se a gente não tem essa noção, como ele fala aqui, a gente acaba entrando em desespero. Entra em desespero. Então, para que isso tudo? Para que tudo isso? Por que tudo isso? Né? E ele continua dizendo assim: esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado como um dos primeiros pontos no início desta obra, porquanto deve ser o alvo de todos os homens. Ele só pode justificar as anomalias da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. Só vai acontecer dessa forma. Se eu não tenho essa ideia, como nós já falamos aqui, se eu não tenho essa ideia, eu não tenho por que modificar. Por que eu vou modificar se eu nem sei para onde, se eu não sei para onde eu vou? Eu não vou me modificar se eu não sei a razão pela qual eu vou estar daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos. Para que eu vou modificar? Né? Por que eu vou me modificar? Por que eu vou repensar se eu não estar daqui a 10 minutos? Né? Então tá lá. E aí a gente vê, quando as pessoas colocam na posse do material uma importância muito grande, uma questão de vida ou de morte nos bens materiais, e muitas famílias, às vezes, elas se destroem por causa desses bens materiais. Eu me lembro de uma vez, numa reunião de atendimento a espíritos sofredores, lá no Leon Denis, em que eu fazia parte desse grupo e eu conversava com esses espíritos, né? A gente conversava com eles. E tinha um grupo de espíritos de um endereço que nós estávamos atendendo, esse endereço é localizado num bairro do subúrbio carioca, quem for do Rio de Janeiro certamente conhece, chamado de Marechal Hermes, até perto do Leão Denis, mas na sequência das estações de trem é uma estação depois de Bento Ribeiro, onde fica localizado o Leão Denis.
E é um bairro muito antigo, é um bairro muito antigo. Ele foi loteado, parece que em 1913, 1912, uma coisa assim. É um bairro operário, era um bairro de operários. E um bairro muito bonito, com umas ruas muito largas, né? Umas calçadas largas, umas ruas largas, muito arborizado, hoje em dia bem menos, mas ainda arborizado, né? Com um tipo de vida assim gostoso, sabe? E nesse grupo, desse grupo de espíritos, eram espíritos que pertenceram a uma família, uma das famílias que lá atrás, né, lá pelo século XIX, essas duas famílias eram as detentoras de muitas terras dali. E elas viviam sempre em briga, né? Uma sempre achava que estava sendo lesada pela outra. Você está com mais terra quando não deveria estar, porque a minha cerca é aqui, minha cerca é ali. Essas coisas que a gente vê, né? A minha cerca vai aqui, a tua cerca deveria ser 10 metros para lá, mas está 10 metros antes, e aí vai brigando pela posse da terra, né? Então, essas duas famílias viviam em litígio constante por causa das terras. Bom, o tempo passou, eles desencarnaram, um desencarnou, outro desencarnou, tornou a reencarnar, tornou a desencarnar. O tempo foi passando, o bairro foi loteado, outras pessoas chegaram ali que não tinha nada a ver com aquelas famílias, foram morar ali, etc. E tal. E esse grupo estava, de uma certa forma, trazendo transtornos para aquele endereço. Por quê? Porque ele dizia assim: essas terras são minhas. Essas terras são minhas. Eles são intrusos, eles estão tomando conta das minhas terras. Aquelas terras são minhas. E eu vou a perturbar, atrapalhar até que eles consigam sair dali, né? Mas isso já tinha se passado quase 200 anos. E aquele espírito que estava, que se julgava ainda dono daquela terra, que se julgava dono daquele pedaço, ele estava preso àquela ideia de que aquela terra era dele, que ele possuía. Né? Então ele estava ali. E quando a gente vai e conversa e mostra, eles não tinham nem ideia do tempo que eles já tinham desencarnado, já tinha passado quase 200 anos. Então, olha como é que fica a ideia da gente, como é que a ideia fica na gente. Quando a gente não entende, né? Quando a gente não consegue compreender a transitoriedade da vida, a transitoriedade dos nossos bens, que os bens que hoje estão nas nossas mãos, amanhã podem passar para as mãos de outros. Né? Quando a gente não consegue compreender essa transitoriedade da vida, a transitoriedade dos bens, por desconhecimento da vida futura, então eu vou brigar por aqui. Eu vou brigar por aqui. E nada disso pertence a gente. Assim como esse espírito estava lá brigando por uma posse de uma terra que ele não dizia mais nada a ele não necessitava mais daquilo. Quantas brigas nós não temos, né? Porque a gente tem alguma coisa que pertenceu a alguém que eu amo muito, então eu não vou abrir mão disso. Eu tenho aquela toalha que pertenceu à minha bisavó, que a minha bisavó fez, a minha bisavó bordou, a minha bisavó fez isso e aquilo. Eu não uso a toalha está guardada, a toalha está amarelada, a toalha não tem serventia nenhuma para mim, mas eu não uso a toalha, mas eu também não dou a toalha, eu não abro mão da toalha, porque a toalha é minha. A toalha é minha, foi da minha bisavó, então a toalha é minha. Então eu vou me apegando às coisas, eu vou segurando as coisas em torno de mim, porque porque é meu. Porque eu estou visando essa minha vida aqui agora, esse momento aqui. A toalha está nesse momento junto comigo. Ah, pode até usar, eu posso até colocar na mesa, eu posso mandar lavar, eu posso colocar na mesa, mas aqui. Mas a partir do momento em que essa minha vida é transitória, que eu tenho um período para estar aqui, que depois eu poderia estar numa outra situação, aquela toalha não vai resolver mais nada para mim. Absolutamente nada. Então, essa noção da vida futura ajuda a gente a reconsiderar esses nossos valores, os valores da posse, os valores dos bens materiais, os valores do é meu, é meu, é meu, eu tenho, eu digo respeito, isso diz respeito a mim, né? Quando a gente coloca de lado os valores que Jesus trouxe para a gente e a gente valoriza mais essas outras questões, as questões do material, a gente fica meio assim preocupada com a vida futura. Mas quando eu morrer, eu vou deixar tudo aí? Vai deixar tudo aí. Mas quando eu morrer,
Será que o meu marido, será que a minha esposa vai querer um outro casamento? Quem sabe? A gente sabe? Não sabe, né? Só porque a gente não está ali ao lado dele, significa que ele não possa arranjar uma outra companheira, uma outra companhia, né? Mas quando a gente diz é o meu filho, é o meu marido, é o meu neto, não, essa namorada não serve para o meu filho, eu estou colocando todo mundo naquela redoma ao meu lado, sem esquecer que tudo é transitório, inclusive a vida orgânica, inclusive a vida orgânica. E quando a gente dá margem a compreender a necessidade e a importância da vida futura, as coisas começam a tomar uma outra dimensão. Mais à frente, aqui nesse capítulo, mais no outro item, ele tem um trecho que ele diz que é uma coisa assim impressionante, muito, muito, muito interessante, quando ele diz assim: a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Ele é impulsionado pelo instinto de progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e cumprindo os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para este fim. Nós estamos na Terra com este fim, de auxiliar o progresso desta Terra, que um dia a gente vai voltar. Um dia a gente vai voltar. Porque se eu tenho aquele pensamento egoísta de assim, eu não vou economizar água porque eu vou morrer. Então, para que eu vou ficar economizando água? Eu posso voltar. E aí? Será que eu quero ter mais à frente um planeta com tantos viver num planeta com tantos problemas de água que nós já temos e a gente não economiza direito? Será que eu vou querer? Porque eu vou encontrar aqui aquilo que eu deixei. Eu escutei numa palestra do Haroldo Dutra uma frase que eu achei assim, muito legal e que é uma realidade. Ele diz assim: a encrenca que você arranjou numa encarnação, na encarnação seguinte está te esperando para resolver. A encrenca que você arranjou numa encarnação, na vida seguinte, na encarnação seguinte, está te esperando para resolver. Então, aquilo que eu faço aqui hoje, amanhã eu vou dar conta. Então, se eu não cuido desse planeta, eu vou ter amanhã um planeta que vai ser mais difícil da gente sobreviver nele. Então, eu tenho que começar a cuidar do meu planeta aqui agora. Cuidar do lixo, cuidar da água, cuidar dos recursos naturais. Porque eu vou lá para o plano espiritual, mas certamente eu vou voltar para cá. E tomara que a gente consiga voltar para cá, né? E tomara que a gente consiga voltar para cá, para um planeta melhorzinho, de regeneração. Né? Tomara que a gente consiga voltar. Então, é o que ele diz aqui. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, acima de tudo, por dever. E cumprindo os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Esse pedacinho agora. Somente aquele que considera o futuro, dedica ao presente uma importância apenas relativa e se consola facilmente dos seus infortúnios, pensando no destino que o aguarda. Repetindo aqui, para a gente deixar assim na geladeira ou no espelho, hein? Somente aquele que considera o futuro, a vida futura, somente aquele que considera o futuro, dedica ao presente uma importância apenas relativa e se consola facilmente dos seus infortúnios, pensando no destino que o aguarda. Eu creio na vida futura, eu acredito na vida futura, né? É isso que eu entendo, é isso que eu consigo compreender, que existe uma vida além da morte, que existe essa vida futura. Então deixa eu melhorar o meu presente. Deixa eu melhorar o meu presente, para que esse meu futuro também seja risonho e franco. Porque senão, se eu não trabalho o meu presente, o meu futuro não vai ser risonho e franco. E ele termina esse parágrafo dizendo assim, no outro, segundo parágrafo, aliás, diz assim: aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se comover. O que concentra seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo que possui e se desespera.
e se desespera. Repetindo aqui, aquele que concentra seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo que possui e se desespera, porque ele não tem outro objetivo. Não tem, ele só tem o objetivo desse momento. Se ele perde tudo nesse momento, ele entra em pânico. Ele entra em pânico. É difícil estar sozinho nesse momento, você está dentro da sua casa, afastado do mundo, é difícil. Mas se você tem essa noção de vida futura, se você tem confiança em Deus, se você sabe que Deus está acima de tudo, acima de qualquer coisa, se Deus está acima disso tudo, a gente tem a confiança de que isso vai passar. A gente precisa fazer a nossa parte, de que isso vai passar. Agora, se eu não tenho essa confiança, eu me desespero. Se eu não tenho essa confiança em Deus, eu entro em outras situações de saúde mental que vão me prejudicar também, que vão acabar me prejudicando. É difícil, é dolorido, incomoda, cansa, tudo isso, tudo isso. Mas eu preciso ter a certeza, eu preciso consolidar na minha alma a certeza de que eu não estou sozinho, de que eu não estou desamparado, de que Deus está no comando, que o Jesus está no comando, que Ismael, o governador, está no comando, que todos estão no comando. A Terra não é uma nave que está à deriva. Esse planeta não está à deriva. Ele tem cuidadores, e tem cuidadores que são cuidadores de escola, que estão ajudando o desenvolvimento, estão ajudando o caminhar desse planeta. Então, eu preciso consolidar isso na minha alma. Eu preciso entender que é um momento, que isso vai chegar uma hora em que isso vai entrar em equilíbrio. Se eu tenho essa noção. Se eu não tenho, eu entro em desespero. Se eu acho que está tudo perdido, eu entro em desespero. Então, dá para a gente perceber a importância da noção da vida futura? Dá para a gente entender a riqueza de pensamento, a riqueza de raciocínio, a riqueza de tópicos que a doutrina espírita traz para a gente, nos convidando a pensar e a repensar? Ela nos traz esse sentido, ela nos traz essa conotação de vida. Ela nos traz essa conotação de vida. Então ela diz pra gente: não desanima, não desanima, não desanima. Prossegue na tua luta, segue na tua luta, porque a vitória está ali do outro lado. Vamos fazer a nossa luta. Já passamos por epidemias, não lembramos, mas já passamos por outras epidemias e que conseguimos chegar a um determinado consenso em relação às nossas medidas de saúde. E vamos chegar nessa também em relação às medidas de saúde, porque Jesus não nos abandona. Jesus não está dizendo para a gente, você fica quietinho no seu canto e se vira com o que você tem. Não, ele está do nosso lado dizendo, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nenhuma delas irá se perder. Então, eu estou do teu lado, eu estou te ajudando, eu estou te amparando, eu estou te consolando para que tu possas se reerguer diante da vida e continuar. Eu estou te esperando, eu espero por ti, eu estou contigo, eu espero por ti, aonde quer que você chegue. Confia em Deus acima de qualquer coisa, porque onde quer que você chegue, eu estarei te esperando. Eu estou sempre te esperando de braços abertos. Ele nos aguarda de braços abertos. Então, tenhamos confiança. Cada vez que o desânimo chegar, bater na nossa porta, cada vez que o desânimo quiser fazer morada nos nossos pensamentos, tratemos de repelir esse sentimento, tratemos de deixar esse sentimento do lado e ser mais forte do que ele, dizer, não, eu tenho Deus que me ajuda, eu tenho Deus que me ampara, eu tenho Jesus que me ampara, eu tenho uma doutrina que me explica esse caminho e eu não estou sozinha, eu estou amparada. Que nós possamos, meus queridos, ter essa ideia bem clara nas nossas mentes, bem clara nas nossas mentes.
tudo é transitório, inclusive a vida orgânica. Mas o amor de Deus, o amparo de Deus, o amparo desses espíritos amigos, o amparo de Jesus, esse não é transitório, esse é eterno nas nossas vidas. Nós conquistamos esses amores, nós conquistamos e eles estão conosco. Então, que Jesus nos ampare, nos ajude, nos proteja, né? E nos dê força para que a gente possa vencer esses momentos difíceis ou outros momentos difíceis que possamos estar atravessando, com outras situações de saúde e de vida que possamos estar atravessando, lembrando sempre, isso não é o final, isso é uma estação. Como nós temos as estações do ano, né? Nós estamos no inverno. E daqui a pouquinho nós vamos chegar na primavera e tudo vai florescer. E daqui a pouquinho nós estamos no verão, com um sol bem brilhante, dizendo pra gente: Sheik, eu estou te esperando. Um grande beijo em todos, um grande abraço em todos. E tomara que isso passe rápido, né? Para que a gente possa estar juntos outra vez, trocando nosso carinho, trocando o nosso afeto, nos abraçando, né? Como é que assim, confraternizando, como Jesus nos ensinou. Vamos então agora fazer a nossa prece de encerramento, né? Agradecendo a Deus por esse momento. Que olha só que maravilha, apesar da dificuldade, a gente tem essa possibilidade, não é mesmo? Então vamos agradecer a Deus, né? Agradecer ao Senhor Jesus por todos esses ensinamentos que ele nos deixou, agradecer a Deus pela possibilidade que a tecnologia nos oferece nesse momento. Agradecer a todos esses pensadores, a todos esses inventores, a todos esses cientistas que lutam desbravadamente pela melhoria das nossas condições, né, que lutam pela tecnologia para que ela nos aproxime, que ela não seja fria, que ela nos aproxime, que lutam pela tecnologia para que os medicamentos, as vacinas sejam cada vez mais aprimoradas, cada vez mais assertivas naquilo que elas têm que atacar, né? Aquilo que elas têm que curar, que elas têm que ajudar, né? Então, que Deus apoie a todos, ampare a todos, fortaleça a todos nessa busca e que nos fortaleça também, Senhor. Que possamos sempre dizer presente ao teu chamado, mestre querido. Que possamos dizer sempre para ti, mestre, eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui para te servir, estou aqui para ajudar, estou aqui para trabalhar em tua seara, Senhor. Que possamos ter sempre a oportunidade de trabalhar na seara do Mestre. E que seja em nome desses amigos espirituais da Casa de Maria, que seja em nome dos nossos amigos espirituais, dos nossos guias espirituais, mas que seja acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, esse Pai amoroso, esse Pai bondoso, que possamos te agradecer por esses instantes que aqui passamos, Senhor, e possamos rogar ao teu coração generoso, dizendo assim: permaneça conosco, Senhor, pois muito ainda necessitamos de ti. Que a tua paz seja a nossa companheira de cada dia e o teu amor, Senhor, seja sempre o guia seguro da nossa caminhada. Que seja assim agora e sempre, graças a Deus. Gente, muito obrigada por tudo. Um beijo grande em cada coração, ok? Fiquem com Deus.